locutora da Rádio Maravilha, que eu tô sabendo que tá sentada lá na recepção. Um beijo pra ela, veio treinar com a gente hoje. Ah, que legal. Daqui a pouquinho você vai conhecer, Como tá? é o nome dela? Luceni. Luceni, um abraço pra ela. Bom, vamos falar agora da nossa enquete, Letícia. Bora, chegou a hora da nossa enquete, é um tema que deu o que falar no final de semana, né, professor? Exatamente, diversos jornais, né, matérias aí de diversos canais, veículos de comunicação falando sobre esse assunto e que tem muito a calhar, não é? Já que a gente tá numa semana evangelística, falando de evangelismo, de missão, então vamos tratar desse assunto. Pessoal discutindo, brigando na internet. É um horror. Vamos lá, ó. Nos últimos tempos, um novo movimento tem crescido entre estudantes cristãos, o intervalo bíblico. Durante o recreio, grupos de alunos se reúnem para orar, cantar louvores e falar da Bíblia dentro da escola. Para muitos, essa prática é uma grande oportunidade de evangelização, um jeito de levar a fé cristã para dentro do ambiente escolar de forma espontânea. Creio que o Miquel já passou por isso, eu também já passei por isso. Sim. Talvez essa seja a enquete em que eu mais vou contribuir com as minhas experiências de vida. Olha, eu não tenho essa experiência porque na minha época não podia? Não, era proibido. Olha. Né? Só tinha uma religião que poderia entrar lá na escola. Até o líder dessa religião ia lá para fazer palestra toda sexta-feira. Mas vamos em frente. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Mas nem todo mundo vê isso com bons olhos, hein? Sim. Muitos cristãos acreditam que o intervalo bíblico é um direito dos alunos, já que eles não estão obrigando ninguém a participar. Eles se reúnem no cantinho e fazem ali o culto. Para quem defende essa prática, esse movimento é um sinal de que os jovens estão mais engajados na fé e aproveitando todas as chances para evangelizar. Mas há quem veja um problema nisso. Alguns dizem que em um país onde existem várias religiões e até pessoas sem fé, esse tipo de encontro é uma forma de pressão para quem pensa diferente. Além disso, há um medo de que essa prática acabe dando munição para aqueles que são inimigos da fé cristã, dando mais motivos para que eles acusem os crentes de querer impor sua religião dentro das escolas. E na enquete de hoje nós queremos saber o que, Dário Ferreira? O que você pensa sobre essa evangelização nas escolas, hein? O intervalo bíblico é uma boa oportunidade para evangelizar ou pode acabar se tornando uma armadilha que aumenta a perseguição de jovens cristãos nas escolas? Como igreja, devemos incentivar que nossos jovens realizem essas reuniões ou melhor seria evitar para não causar mais polêmica do que benefícios? Se fossem alunos de outra religião fazendo algo parecido, aceitaríamos sem problemas? Professor Miqueias. Bom, vamos lá, como eu disse, não é? Essa enquete vai ser uma boa oportunidade de eu relatar aqui as minhas experiências. Não conta tudo agora. Tá bom. Principalmente no ensino médio, porque pastor Dário, Letícia, eu já fui um líder de culto nas escolas, não é? Tive esse tipo de experiência, não estava vinculado a nenhuma igreja, mas foi algo que nasceu de maneira espontânea entre os alunos e a gente sofreu esse tipo de pressão, não é? De tentar fazer parar, porque estava incomodando e tal. E a gente vai discutir aqui quais são os limites da nossa expressão, da nossa fé na escola e o que a Bíblia diz sobre isso. E eu quero, claro, saber a opinião dos nossos ouvintes. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88. O bíblico, o que você pensa sobre essa evangelização nas escolas, hein? O intervalo bíblico é uma boa oportunidade para evangelizar ou pode acabar se tornando uma armadilha que aumenta a perseguição de jovens cristãos nas escolas, Lelê? Vamos lá, começando então com a Paula, lá do bairro de Fátima. Bom dia, Paula. Paz do Senhor, pastor Dário, Amém. Letícia, professor Miquel, bom dia a todos. Paz. Devem sim, né? Os jovens devem continuar aproveitando esses momentos de intervalos, falando do amor de Cristo, né? Já é a última hora, o último instante sobre a terra, né? Que estamos aí vivendo. Se eles têm coragem, se eles têm essa garra, essa energia, que eles preguem mesmo, com certeza está incomodando por causa do adversário, né? O adversário, tudo que se refere a Jesus Cristo, ele se levanta. Mas se eles perseverarem, eles vão conseguir. Afinal de contas, não podia falar de outras religiões? Não entrava outras? Não tinha que fazer
certas, né, orações na escola por outra religião? Não é um país democrático nesse propósito? Não pode parar. Se recuar, o inimigo avança. A minha opinião é que tem que continuar. Tá certo. E Deus salve os nossos jovens, né? Amém. Nossos jovens têm perecido muito, têm morrido muito cedo. Que Deus dê força para eles. Essa é a minha opinião. Valeu, eu sou a querido. Paula do bairro de Fátima. Um abraço para você. Amo vocês. Que Deus abençoe Beijo, sua Paula. vida, tá? Agora a Penha Gomes, do Santo Agostinho, Volta Redonda, diz: bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias. Bom dia. Graça e paz a todos. Em relação à enquete, acho certo sim. Todos têm a liberdade de defender sua fé, principalmente os evangélicos. Falar do amor de Deus, orar, evangelizar, participam os que sentirem vontade. Temos que aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Levamos conosco o que aprendemos e principalmente a nossa fé. Sou sim, totalmente a favor. Essa é a minha opinião. Para você que chegou agora, nós estamos perguntando na enquete de hoje: o que você pensa sobre evangelização nas escolas? Tá acontecendo aí um burburinho, porque muitas escolas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo, na verdade, né? Isso. Mas tomou proporção na internet, algumas escolas do Rio. As crianças, os alunos, os adolescentes estão fazendo um intervalo bíblico. Durante o recreio, grupos de alunos se reúnem para orar, cantar louvores e falar da Bíblia. E estamos perguntando o que você pensa sobre essa evangelização nas escolas. O intervalo bíblico é uma boa oportunidade para evangelizar ou pode acabar se tornando uma armadilha que aumenta a perseguição de jovens cristãos na escola? Qual a sua opinião? 998680088. Professor Miqueias Chaif, me conta aí algum desafio, alguma coisa que você passou, que a diretora te chamou e falou: filhão, vai dar mais não, cancela aí o culto, não tem como mais. Já passou por isso? 2 vezes. Houveram Sério? 2 grandes embates, tá? Na verdade, assim, eu peguei um trabalho em andamento, né? Ele foi iniciado por 2 amigos que eram mais antigos na escola. Então, quando eu cheguei, eles já desenvolviam esse trabalho que era fundamentalmente na hora do intervalo. Um menino com violão sentava, era um violão e uma bíblia, eram as 2 armas. Se sentava, cantava uns 2, 3 louvores e depois compartilhava uma palavra. Então esse trabalho já acontecia. Então quando eu cheguei na escola, ele já estava em andamento. Só que eles se formaram primeiro do que eu, né? Eles já estavam em um ano mais avançado no ensino médio. Eu fiz o curso normal, eram 4 anos essa formação. Então quando eu estava no 2º ano, se eu não me engano, eles já estavam no 4º, quando já estavam saindo. E eu dei prosseguimento ao trabalho evangelístico lá. E foi aí que aconteceu assim, um crescimento muito grande, porque pessoas começaram a chegar que já tinham uma certa relação com a igreja. Então, de 5 pessoas que frequentavam, daqui a pouco estavam frequentando 30, 35 pessoas. Então, aquele rodão imenso na hora do intervalo. E aí as reprovações começaram a acontecer. Não dos alunos, porque até os alunos que não tinham religião ou eram adeptos de outras religiões eram indiferentes a gente. Não queriam nem se envolver mesmo. Isso partia mais da galera envolvida com cultura, coordenadora pedagógica, esse pessoal mais relacionado à parte administrativa e pedagógica da escola. E aí chamaram a gente, pediram pra gente parar e a gente bateu o pé, falou: não, a gente não vai parar. Se a gente pode sentar pra cantar qualquer tipo de música, porque a gente não pode cantar música gospel. A gente pode sentar pra falar de qualquer outro assunto, até de assuntos levianos, como acontece em outros grupos, porque a gente não pode falar da nossa fé. Não, isso é perseguição religiosa, então a gente bateu o pé e eles deixaram a gente prosseguir. Mas passou aí 1 ano, no próximo ano veio de novo, de uma maneira mais forte, né, a proibição, e a gente começou a entender que a nossa resistência começou a soar para outros que não participavam do culto como uma espécie de rebeldia, né, já que elas eram a liderança da escola. Então a fama ficou que esses crentes são rebeldes, os crentes são rebeldes. Então quando eu percebi que esse era o recado que a gente estava dando, a gente preferiu diminuir, parar aos poucos, mas a gente continuou o trabalho na surdina ali, né? Não de maneira mais pública. Mas a gente não parou por causa da proibição, a gente parou por causa do recado que a gente estava dando para as outras pessoas, né? De que a gente era rebelde, estava se revoltando contra a liderança da escola. Então, por causa disso, a gente parou. Porém, contudo, todavia, desses anos que eu tenho de ministério, pregando em muitos lugares do Brasil,
a grande parte dos testemunhos que eu possuo no reino de Deus estão relacionados ao que eu vivi na escola, naquele período. Agora tem um contraponto aí que eu quê? gostaria de frisar, não precisamos falar agora não, mas as outras religiões também podem fazer o mesmo, né? Sim, claro. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. Claro. Tá bom? Se quiser voltar, eu posso comentar agora também. Tem tempo ou não tem? Temos não. Tem não? Então vambora, vai pra frente. Daqui a pouquinho tem mais participações na nossa enquete. Sabe por que a gente não tem tempo? Porque chegou a hora de falar do Cafu. Dário Ferreira, todo mundo querendo participar da nossa enquete de hoje. Estamos perguntando o que você pensa sobre evangelização na escola. O intervalo bíblico é uma boa oportunidade para evangelizar ou pode acabar se tornando uma armadilha que aumenta a perseguição de jovens cristãos na escola, hein? O que você acha? Como igreja, devemos incentivar que nossos jovens realizem essas reuniões? Ou melhor seria evitar para não causar mais polêmica do que benefícios, hein? 998680088. Tá chegando o irmão Ari do Jardim Belmonte. Bom dia, irmão Ari. Jesus, bom dia, meu irmão Dário, uma Letícia. Quem fala é o irmão Ari do Jardim Belmonte. Deixa minha opinião sobre a enquete do dia de hoje aí. Eu creio, varão, que isso aí é uma forma de Deus estar usando para quê? Evangelizar todo esse mundo, né? Os jovens, as crianças que vêm chegando hoje em dia, através da escola, né? Por ser obrigado a estudar, Deus usando a escola para poder estar evangelizando esses jovens, a igreja do futuro, né? Mas por que vem essa perseguição? O inimigo tentando levantar contra, pedindo esse evangelho ser levado através dos estudantes na escola, dentro dos estudantes. Porque isso é até bíblico, né? A palavra de Deus fala que no final dos tempos, né, o cristão será perseguido. Então, varão, eu acho que isso aí é um movimento muito bom, onde os estudantes vão aprender o evangelho desde cedo. Não precisa ficar maduro, jovem, adulto, para ir para dentro da igreja e aprender o evangelho. Isso aí tem uma magia de Deus. Desde cedo já o homem conheceu o evangelho e já garantiu salvação. Essa perseguição vem por quê? Porque a palavra de Deus fala, né, que no final dos tempos seremos perseguidos, não só dentro das escolas, mas até mesmo pelos bairros, onde há uma igreja, seremos perseguidos, afrontados todo o tempo. Chegar a tempos piores, seremos mais perseguidos ainda. Então eu acho que isso é um grande movimento, varão. Coisa de Deus aí nas escolas, amém? Amém. Um abraço, irmão Ari. Irmão Ari. Que Deus abençoe sua vida, tá? A Isabel Cristina, Letícia, ela fala assim: bom dia, acho super válido desde que seja com amor, vigilância e respeito aos outros que não desejam participar. E oração, para que o Espírito Santo esteja à frente. Vamos para a palavra pastoral? Vamos. Pastor Jovelino do Retiro. Olha ele a paz aí. do Senhor Jesus. A paz, pastor querido. Dário, missionária Letícia, professor Miqueias. Paz, Senhor, pastor. Olá. Deus abençoe paz. vocês. O que eu vou falar aqui, talvez eu vou chocar algumas pessoas, mas eu acho que os ensinos religiosos nas escolas, principalmente da doutrina evangélica, eu acho que não deveria. Assim como nós não gostaríamos que ensinasse ideologias para as nossas crianças, também eu acho que os direitos são iguais. Me desculpe, mas devemos ensinar, o colégio deve ensinar para as crianças o costume cível, ensinar a criança a ser um bom cidadão, ensinar os estudantes a ser uma boa pessoa. Então, isso deve ser ensinado em todos os colégios. Mas a religião, eu acho que os direitos são iguais. Me perdoe. Se a gente não quer que ensine ideologia, nós que somos cristãos, ensinamos as nossas crianças em casa e na igreja e instruímos ela. No colégio é lugar de estudar português, matemática, ciências, geografias e assim por diante. Me desculpe, esta é a minha opinião. Pastor Jovelino, concordo com o senhor, no colégio também tem que estudar. Mas aí, nossa enquete de hoje é sobre os próprios alunos, no momento do intervalo, no recreio, fazer o culto. Exatamente. Né? Deu lá, um exemplo, o recreio é 10h30. E aí, 10h30 eles descem, sempre tem alguém com mas violão. Mas é isso que o pastor Jovelino tá falando, que mas ele falou, não é a favor. Mas ele falou sobre ensinar, a escola ensinar. Isso. Não sobre o recreio. Ele não falou sobre os adolescentes fazerem. Ele tá pensando também que esse movimento seria para ensinar também, né? As pessoas sobre a Bíblia. Não é um projeto é da escola. Diferente da enquete.
não é um projeto da escola ensinar cristianismo, evangelho para os alunos. Sim. Isso é uma medida voluntária dos próprios alunos. Ao invés do aluno querer lá brincar na hora do intervalo, ele quis cultuar. Ao invés de jogar bola, ele pegou o violão e começou a cantar uma música do Samuel Messias, um louvor, né? Exato. Começa a cantar e aí sempre tem um ali com a Bíblia e dá uma palavra rápida, acabou o recreio, eles vão pra sala. É esse movimento que nós estamos falando. Que é 2 alunos, não é da escola. Exato. Né? Continuando na palavra pastoral, então, pastor Paulo César. Alô, Graça e a paz de Cristo, pastor Paulo César aqui. Prazer falar com o pastor Dário Ferreira, com a nossa irmã Letícia. E aí, pastor? Também com o nosso professor Miqueias aqui. Olá, querido. Pastor Paulo César foi citado pela nossa irmã Edna. Sobre a enquete nas escolas, evangelismo nas escolas. Evangelizar tempo e fora de tempo. Em todo tempo precisamos falar de Jesus, aproveitando as oportunidades que nos é concedida. Nossos heróis da fé aproveitaram a oportunidade, os apóstolos do passado, o evangelho chegou até nós. Isso. E não podemos parar. Pedro, quando foi questionado, ele falou que me importa obedecer a Deus e não aos homens. Claro que ele estava sendo proibido de falar de Jesus pelo Sinédrio, mas não se intimidou. Não vamos nos intimidar e vamos falar de Jesus. Deus abençoe toda a equipe da Rádio 88. Um abraço, parabéns pelas enquetes. Valeu, pastor Paulo. Um abraço, pastor. Excelente. Quer comentar, professor? Ele entendeu bem, né? Exato, não, perfeito. Ele até sinalizou um episódio central nas Escrituras, narrado no livro lucano do Atos dos Apóstolos, que é quando tentaram cercear a liberdade do apóstolo Pedro de pregar. E a resposta de Pedro é esse: melhor obedecer a Deus do que os homens, não é? Então, verdade. Muito bacana, muito bacana. A Claudinéia do Parque das Garças diz o seguinte: olá, Pai do Senhor, eu sou a favor, sim, desse tipo de evangelização nas escolas. Na escola do meu filho, a direção toda é evangélica. E toda semana tem um dia que fazem 10 minutos com Deus, onde todos os alunos participam, cantam, leem um versículo e oram. Que legal. Bom, hein? É o diferencial de uma escola cristã, né? Isso, e aí já é diferente, porque a escola já é cristã. Não, ela diz que a direção é evangélica. Deve ser isso. A direção toda é evangélica. O que ela deveria ter comunicado é isso, é de que a escola é cristã. Não é? A direção, a maneira como a escola é dirigida é cristã. Sim. E aí sim, se outra pessoa de uma outra religião for para essa escola, ela já sabe que vai ser que assim. É cristã. Agora é diferente, não é? Se fosse uma imposição em uma escola não cristã, não é? Mas que não é o caso desse movimento. Tá chegando o 22. Quem é o 22? O Robson do bairro São Luís. Vai falar agora. Bom dia, meu amigo. Fala, pastor Dário, meu avó de ouro. Fala, Lili, Tarja Preta. E aí? Fala, Miqueias, profeta e jabazeiro. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia. Eu concordo sim. E outra coisa, cada um na sua fé, cada um com o seu monte, cada um com a sua religião. E acima de tudo, que a gente tem que entender, acima de tudo, ninguém é obrigado a ir na nossa fé e a gente não é obrigado a ir na fé de ninguém. Acima de tudo, existe uma coisa chamada respeito. Você respeita aquele que está do seu lado na sua religião, ele te respeita e assim vamos vivendo em comunhão. Entendeu? Porque minha mãe dizia: o que você não quer que seja feito contigo, você não faça com os outros. Um abraço, tamo junto. Robson São Luís. Bom, Robson, um abraço pra você, meu amigo. Complementando a Claudinéia, que você leu o texto, ela falou que a escola sim é de princípios cristãos, do filho dela. Por isso que eles têm esse momento, né? Esse tempo aí com Deus. Vamos lá. A Tissa Lima falou que nós estamos muito afiados essa semana e vai participar agora da enquete. Boa. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Professor Miqueias. Bom dia. Sou professora, sou cristã e eu não concordo. Não acho correto misturar um culto religioso com o recreio de uma escola convencional. A gente vive num estado laico. E quando a gente sabe que o nosso estado é laico, ele precisa assegurar a liberdade das pessoas de crença. E eu acho que se a escola promove isso, ela não está dando liberdade para pessoas que pensam diferente. As pessoas vão estar ali no recreio, no mesmo ambiente. Eu acho que se a escola quer promover isso, ela tem que fazer num horário alternativo, num horário diferente. E aí quem deseja realmente participar vai ter esse direito. E quem não concorda e não quer participar também vai ter o seu direito assegurado, entendeu? Eu acho que quando você faz isso, você acaba impondo. Eu acho que você acaba impondo a sua religião e isso vai contra aquilo que o Estado é, né?
E eu acho que tem vários momentos pra gente evangelizar. Bate um papo com ele, conta as experiências que você teve com o Senhor e o culto em outro momento. Deus abençoe. Olha, beijo, Tissa. A Tissa é professora. Sim. Professor, o que você achou da fala dela? Então, ela usou a frase, né? A escola promover esse tipo de coisa. Não é a escola, repetimos aqui. Isso. Não é a escola que está promovendo. É os próprios alunos que voluntariamente querem manifestar a sua fé. A escola pode cercear um aluno de manifestar sua fé? Não, não pode. Até porque como é que ela vai blindar o aluno, até inclusive nos assuntos que ele vai comentar entre os amigos ali, em uma ocasião livre que é o intervalo, não é? Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Não é a escola que está impondo sobre os alunos. São os alunos que, de maneira voluntária, estão expressando a sua fé. Reginaldo de Oliveira, senta aí, vem participar da nossa enquete. Vem cá, entrou no estúdio, tem que falar. É que funciona desse jeito. Tô nem por dentro da enquete aí. Vamos te falar agora. Bom dia, ouvinte da 88 FM, professor Miqueias. E aí, meu querido? Dário Ferreira. Bom dia. Letícia, todo mundo aqui. Vamos lá, Regis, a enquete de hoje tá um burburinho na internet. Ó o chaveiro de macho alfa. Pelo amor de Deus. Rapaz, sem barulho, que quase uma trilha. Aquele é favorito. Vamos lá, ó. A enquete de hoje tá surgindo um burburinho na internet sobre intervalo bíblico. As crianças, os adolescentes, na hora do recreio, estão fazendo um culto voluntariamente. Eles se juntam ali, se reúnem e estão ministrando o culto na hora do recreio. Ao invés de comer, correr, brincar e tudo mais, eles preferem fazer o culto. E surgiu, filmaram, estão divulgando na internet, saiu em vários jornais, os grandes jornais do país, e nós estamos perguntando, o que você pensa sobre essa evangelização nas escolas? Você acha que esse intervalo bíblico é uma boa oportunidade para evangelizar ou pode acabar se tornando uma armadilha que aumenta a perseguição dos jovens na escola? Precisa haver um cuidado, né? Porque hoje tudo vira um mimimi terrível, principalmente quando se refere ao evangelho. Exato. Né? Agora, que é uma oportunidade boa, claro que é. Quando tem uma oportunidade para pregar o evangelho, prega o evangelho. Mas o que a direção diz a respeito? É proibido isso? Hoje a direção proíbe? Se não proíbe, vida que segue, continua o culto. Agora, esse negócio quando manda pra internet, aí começa a julgar, né? Tem um julgamento da internet. Mas aí tá a internet tem que ver qual é o estatuto da escola, se a escola permite ou não. Agora eu penso que se abriu pra uma religião, tem que abrir pra todas. Isso aí, quando vai pra internet, aí o outro da outra religião vai falar assim, eu também quero. Eu também quero essa abertura para fazer minhas reuniões também. Isso aí partiu dos alunos, né? Exatamente. Dos alunos. Não é um projeto da escola. Não é da escola. Os ouvintes estão cometendo essa troca, essa confusão, né? Confusão aí, não é um projeto da escola, é um projeto dos alunos. Os alunos sentiram vontade, ao invés de fazer qualquer coisa, mas se o aluno comentar... tal, da série tal, da classe tal, for de outra religião, ele também pode fazer. Claro, mas tem esse aluno? Teve esse aluno? Não teve. Entende o que eu quero dizer? Eu tô supondo, sim, né? Sim, claro. Tô supondo, quer dizer, eu abro brecha, tá? Abre espaço para outros. Claro, também. Não pode ser impedido. Mas eu tenho certeza que os alunos que fizeram isso estão nem preocupados com outra religião. Eles quiseram fazer. Exatamente. Eu quero curtir o recreio fazendo o culto. Outra religião ia fazer. Exato, desse jeito. Exatamente. É um problema quando é uma medida obrigatória. Agora deixa eu ir lá que eu preciso fazer meu lanche. Vai embora. Vai lá. Essa enquete de hoje. Nos últimos tempos, um novo movimento tem crescido entre estudantes cristãos. É o intervalo bíblico. Durante o recreio, grupos de alunos se reúnem para orar, cantar louvores e falar da Bíblia dentro das escolas. Uns são a favor, outros são contra. O que você pensa sobre essa evangelização nas escolas? Letícia Dantas. Vamos lá, quem vai falar agora é a Maria Alice do São Luís. A paz do Senhor, pastor Dário, Letícia, professor Miqueias, todos os ouvintes. Eu acho válido quando você tem seu tempo disponível e os alunos querem fazer, por que não? É uma forma de estar unindo, é uma forma de estar ganhando, porém nós temos que ter vigilância, né? Porque nós não podemos
afrontar religião nenhuma. Você tem que ter segmento, desde que seja uma coisa saudável, não fazendo verdadeiramente o ID, pregar o evangelho a todo mundo, por que não? Porém, nós sabemos que tem muitas pessoas que não aceitam. Nós temos que respeitar o espaço de cada um, temos que ter maturidade. E quando você aceita, amém, vamos aproveitar o tempo, né? O tempo de evangelizar, o tempo de fazer a diferença, é o agora, né? Muitos que querem não têm oportunidade, muitos que têm oportunidade não querem evangelizar. Então, possamos estar refletindo também tudo aquilo que nós estamos apresentando para o Senhor e vamos dar força àqueles que querem fazer, né, a diferença, o ID. Um forte abraço a todos os moradores de São Luís, aos ouvintes. Maria Alice, São Luís, bebam água, um abraço. Água, valeu, um abraço, querida. O missionário Alcide Mendes, ele fala o seguinte: Pastor Dário, Letícia e Miqueias, sou a favor sim, e já fiz muito quando estudava, desde que tenha respeito com os alunos que não querem participar. Afinal, somos um país laico, onde por enquanto podemos fazer. Se pode fazer, vamos evangelizar a tempo e fora de tempo. Missionário Alcino Mendes, da Congregação Presbiteriana Nova Esperança, Barra Mansa. Tá chegando ele, hein? O polêmico Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Grande Júlio César, bom dia. Professor Miqueias, Letícia, povo de Deus, graças e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Então, e chegando Jesus falou-lhes dizendo: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versos 18 a 20. Evangelho de Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar boa nova. Olha, eu sei que existe toda essa preocupação dos professores e dos diretores das escolas sobre os jovens estarem fazendo o que pede, o que manda Jesus, no que se atenta a bullying, deboche, xingamento e perseguição a esses evangelistas. Mas o que me deixa mais chocado e triste, que as pessoas que criticaram, que se opuseram e até rotularam nas mídias, eram pessoas que se dizem ser crentes. Crentes esses que devem ser mecanizados, robotizados, crentes engessados, programados, crentes de culto, isso quando vão e mais nada. Não vejo opressão no ato humanista desses jovens, nesse ato de compartilhação, nesse ato de espalhar a fé. E você que critica, pega esse exemplo desses jovens evangelistas, retire esse corpo pesado desse sofá, recolha a língua afiada na boca e desperta do sono. Irmãos, leiam a Bíblia. Chegou como? Na chicotada. Júlio César não é fácil, não. Falou contigo, professor, não? Não, comigo não. Comigo não. Mas olha só. O corpo pesado foi forte, hein? Mas olha só. Nada ia ser falado a respeito disso, mas o pastor fez questão de voltar nesse assunto. Eu acho que isso é uma causa interna sua para se resolver consigo mesmo. Talvez umas análises aí, falou de corpo pesado. Essa foi boa mesmo. Vamos lá, tem mais gente. Quem vai falar agora é o William, da Água Limpa. O William, bom dia. Missionário Letícia, professor Miqueias e a todos os ouvintes. O William da Água Limpa. Eu penso que o tema da enquete hoje, eu não concordo com o evangelismo dentro da escola em horário de recreio, enfim, no intervalo não. Porque da mesma forma que eu não aceitaria que meu filho fosse, inserido em outra religião na escola, apresentado outra religião, eu também acho que as outras pessoas que não professam a mesma fé que a gente não vão gostar dessas atitudes. Então eu penso o seguinte: existem outros lugares para fazer evangelismo, nas igrejas, nas ruas, nas casas. Na escola não, escola é ambiente escolar. A criança, o adolescente vai para lá para estudar, não para outros tipos de situações, entendeu? É o meu pensamento. Eu penso que é interessante, saber que os nossos jovens estão envolvidos, no evangelismo, mas eu acho que o ambiente escolar não é para isso. A paz do Senhor a todos, é a minha opinião. Aí, professor. Tá bom, William. É um pai que não concorda. Não, é uma opinião que a gente precisa respeitar, não é? Com certeza. Toda a questão é se o indivíduo tem direito ou não de fazer isso. Não é se a gente gostaria que acontecesse com
com alguém que a gente ama, como no caso um filho, não é? Mas é se a pessoa tem esse direito. Eu posso não gostar, mas o fato de eu não gostar significa que o outro não tem direito de fazer? Pois é. Esse é o grande ponto, não é? Então, é direito do indivíduo não gostar, mas não acredito que seja um direito do fato dele não gostar que isso roube do outro o direito de fazer. Pois é. Por quê, né? E o WhatsApp da rádio? O WhatsApp da rádio é aquele. Solta aí. 9986800. Você entendeu a mensagem, né? Entendeu a mensagem. Saiu bem. Reventou. Vamos nessa. Vamos lá, tem muita gente pra falar. Estamos na reta final da nossa enquete. Agora a nossa amiga Elzira Helena. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dário. Que bênção. Amém. Que bênção, realmente. Essa juventude de hoje tá precisando disso mesmo. Olha aí, hein? Né? Da gente tá convidando eles, né, pra tá indo participar do culto nas nossas igrejas, né, pra gente tá orando por eles também, né? Eu acho que essa juventude de hoje em dia precisa disso aí mesmo, precisa de um incentivo, né? Porque nós bem sabemos que as crianças, né, e os jovens de hoje são o futuro do evangelho, né? Então, o diabo tá com muita fúria na vida deles. Então, cabe a nós a estar orando, né? A estar fazendo o que a gente pode, né? Para eles poderem estar ali, né? Na presença do Senhor Jesus. Então, eu acho que essa atitude é uma atitude muito linda, entendeu? Muito linda mesmo. Fica na paz do Senhor Jesus. Rapaz, mensagem da nossa amiga Elzira Helena. Quem vai falar agora é a Marta do Santa Cruz 2. Bom dia, Marta. Bom dia. É a Marta do Santa Cruz 2. Sobre a enquete de hoje, minha opinião, eu acho sim que isso é bom nas escolas, evangelismo. Que a volta de Jesus está muito perto. O povo necessita da palavra de Deus. Um bom dia pra vocês aí. Bom dia, rapidinho, Marta. Hein, Marta? 21 segundos. Um abraço pra você, minha amiga. Um exemplo, diria. É um exemplo. Um exemplo de objetividade. Exatamente. Vamos lá, Diaconisa Rosilda, lá do Vila Rica, vai falar agora. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Bom dia. Aqui é a Diaconisa Rosilda, do bairro Vila Rica, Três Poços. Sobre a enquete de hoje, eu penso que sim, os jovens podem estar sim com esse intervalo bíblico, né? Eu concordo, porque a palavra de Deus, se eu não me engano, eu acho que é lá em Mateus, diz que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, onde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós caminharmos, falar a palavra de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Verdade. Né? E eu concordo sim, porque às vezes o jovem está ali conversando sobre vários assuntos, por que não falar sobre Deus? E ali as pessoas que estão ao redor também serão alcançadas pela palavra também, né? Um bom dia a todos e a toda a equipe e a todos os ouvintes da rádio também. Bom dia, Diaconisa. Ô Dário, o professor estava contando aqui pra gente, nos bastidores, né, Miquel, sobre a sua experiência na escola. Sim. Você tem vários testemunhos, né? Eu não tenho muitos testemunhos, apenas de que era proibido mesmo. Só tinha uma religião cujo líder ia lá na sexta-feira, falava para todos os alunos e acabou. Ninguém tinha que falar de outras religiões, não, só uma. Então, aí o Miquel falou que ele tem vários testemunhos. O Miquel tem. Era isso que eu tava falando. Ih, pastor. Mas tudo bem, não tem problema não, pode ficar tranquilo, tá? Tá baixinho o fone? Vou aumentar aqui, ó. Aí, Dário, o Miquel falou que tem vários testemunhos nos bastidores. Tá bom. Vocês dois são maravilhosos. Me curvo a isso, me curvo. Inclusive de ser chamado dentro da sala porque tinha às vezes alunos endemoniados. Gente, eu já expulsei demônio na escola. Olha isso. Sério, já vivi esse tipo de experiência. Falei aqui também o quanto que pessoas que se converteram nesse trabalho que a gente realizava na escola e hoje permanecem firmes no evangelho, viraram pregadores, enfim, são atuantes, são obreiros dentro de suas igrejas locais, não é? E sim, já vivi essa experiência de estar assistindo aula e aí bateram na porta, Miquel, preciso falar com você, tem meu amigo tá lá embaixo fazendo uns barulhos estranhos. Vai lá, e era uma manifestação demoníaca. Glória, então, eu vivi muita coisa desenvolvendo esse trabalho na escola. Bem benéfico. Exato, né? E eu enxergo um propósito de Deus para aquele tempo, com certeza. Foi algo... não foi um projeto que nasceu no coração de adolescentes aventureiros, não. Foi um direcionamento do Espírito Santo. Legal, show de bola.
Palavra pastoral, vambora? Vamos nessa. Pastor Anderson Luiz, da Igreja Congregacional. Ei, pastor Dário. Um grande abraço. Paz, irmã Letícia. Pastor... Pai do Senhor, pastor. Parou, gente. Quando para o áudio, é o quê? Estão ligando. Pro WhatsApp da Rádio 88, então não é pra ligar. Anderson Luiz aqui falando. É o momento propício de pregar o evangelho, né? Não afligindo a lei da escola, a escola permitindo, acho que pode sim, acho que é viável, acho que é legal, acho que é momento oportuno. Tem uma ovelha minha, né, que tinha esse momento no colégio dela e ela contou testemunho que ela se formou, né, foi para um grau acima, saiu do colégio, outra criança sumiu e continuou o trabalho. Então, é de grande valia, de grande bênção. Amém. Tanto para o evangelho, quanto para as crianças, quanto para a humanidade. Quanto mais pregar a palavra do Senhor, menos corrupção haverá em nosso meio. Deus abençoe a todos. Um bom dia, pastor Anderson Luiz aqui falando, da Igreja Santa Cruz, IEC Santa Cruz. Eu acho que é bom essa liberdade que nós estamos tendo, né, professor? Ah, com certeza. É bom essa liberdade, porque, como eu falei aqui antes, não tínhamos essa liberdade. Sim. Havia muito preconceito. Diferente do que a gente está falando aqui, antigamente era uma imposição, né? E tinha muito bullying também. Ah, é? Se você falasse que era crente, meu Deus do céu. Você era reputado como ser de segunda categoria. Completamente. Eu me lembro uma vez que o líder de uma religião foi lá na escola, aí ele começou a brincar comigo, tirando uma onda. Já sabia então que o senhor positivo, tá entendendo? Era da fé evangélica. Positivo. Então ele aproveitou a oportunidade para isso. Quer dizer, ele deu permissão para que outros fizessem também. Entendi. Olha, complicado. Olha só. Tá? Complicado. Bora para as últimas participações? Vamos lá, Lelê. Regina de Santa Rita do Zaru. Bom dia, Rádio 88 FM. Bom dia, pastor Dário. Bom dia. Bom dia, Regina. Fala, Regina, do bairro Santa Rita do Zaru. Então, é ótimo. Nossa, melhor lugar para jovem evangelizar outro jovem é na escola, né? Falar de Jesus não tem hora, não tem momento, não tem lugar. Falar dele, se tem chance, fala dele. E os jovens que estão fazendo isso são jovens que dão testemunho de evangélico, eles estão ali como evangélicos e eles estão fazendo o seu papel, independente de religião, de outro ou não, eles estão no recreio, tirando o seu momento para falar de Jesus, né? Para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Se toda a escola, se todo o momento de recreio fosse assim, separasse esses minutos para isso, o mundo seria melhor, teríamos menos suicídio, né? Menos brigas nas portas das escolas, porque eu moro em frente à escola e sei, e eles estão certíssimo em evangelizar. Quisera eu hoje ser jovem para evangelizar na escola durante o recreio. Recreio livre, né? Sem matéria. Então a única matéria que eles estão passando neste momento é a matéria do céu, é a matemática do céu. Jesus é ele que soma mais nas nossas vidas. Então, ótimo, vai. Muito bem, muito obrigado. Espera aí que tem mais um pedacinho. O aluno que tem a capacidade e a coragem para fazer esse evangelismo na escola. Parabéns a todos. Valeu, Regina. Agora sim, Dário. Um abraço, minha querida Regina. Obrigado pela sua participação. 11h50, agora tá chegando. Mostra tua glória, Jefferson e Sueli. E no próximo bloco, o professor Miquel Nechaf concluindo a nossa enquete. Sobre a evangelização, os cultos, né? No intervalo bíblico sim. Nas escolas, né, professor? Exatamente, pastor Dário. Então vamos lá, vamos para concluir isso aí, né? Evangelizar nas escolas é um avanço do reino de Deus? Deve ser incentivado pela igreja? Ou é melhor evitar para não promover conflito? Bom, vamos lá. Segundo o sociólogo alemão Max Weber, a modernidade inaugurou um modelo de sociedade secularizada que está sempre em conflito com a religião, principalmente o cristianismo. Então, querer viver um cristianismo que não gera conflito é não entender o que significa cristianismo. Tá? Nas palavras do próprio Jesus, em João, capítulo 15, no versículo 19, o próprio Jesus declarou: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia.
Então, pastor Dário, biblicamente ser cristão é estar preparado para ser odiado pelo mundo. Então, essa ideia de parar de evangelizar para não gerar conflito, sim, não cabe na própria descrição bíblica do que significa ser cristão, porque o próprio Jesus disse que nós seríamos odiados. Então, quem não está pronto para ser odiado, também não está pronto para ser chamado de cristão. Com certeza. Então, nesse sentido, os alunos serem odiados por estar fazendo o que deve ser feito não é algo que deveria nos assustar. Pelo contrário, ser perseguido pela causa do evangelho é um privilégio. Mas alguém poderia levantar uma pergunta aqui, e talvez uma pergunta legítima, que é: mas isso não é ferir o Estado laico? Talvez a expressão laicidade seja uma das expressões mais utilizadas nesses debates, mas elas não são entendidas com profundidade. O que significa laicidade? Laicidade significa que o Estado não pode impor a uma pessoa, a um grupo, uma religião específica. Mas também significa que o Estado precisa da liberdade para que todos os indivíduos expressem a sua fé. Então, utilizar a laicidade do Estado para dizer que eles não têm liberdade de expressar a sua fé é o oposto de laicidade. Porque a laicidade significa esses dois elementos fundamentais. É um Estado que não impõe e um Estado que não impede. Que não impede também. Exatamente. Então, o único cuidado, a única restrição que deveria acontecer é: esses alunos estão obrigando, de alguma forma, outros a participarem desses momentos? Se a resposta for sim, é um problema. Porque o evangelho, ele não é coercitivo. O evangelho, ele é um convite para que aquele que deseja seguir, que possa seguir. Então, a primeira pergunta é: esse tipo de movimento, ele é coercitivo? Se a resposta é sim, é um problema. Se não, amém, que ele se desenvolva. O segundo problema, o segundo questionamento, melhor dizendo, que deve ser levantado é: de alguma forma, isso que é feito atrapalha as atividades escolares? Está atrapalhando o professor de dar aula? Está atrapalhando algum grupo que quer estudar e não consegue estudar porque estão fazendo muito barulho? Se a resposta for sim, é um problema. Não é? O movimento evangelístico não pode impedir a atividade primária daquele espaço que é estudar. Agora, se não atrapalha, porque acontece num momento livre de intervalo, e é justamente por causa disso que esse movimento acontece nos recreios escolares, justamente para não atrapalhar a movimentação, a rotina escolar. Se, portanto, não atrapalha, não tem por que parar. E talvez o último questionamento que sobreviva, para quem não goste desse tipo de manifestação, seja: mas talvez não seja o melhor tempo para se pregar o evangelho, não seja o melhor lugar, como foi falado por um ouvinte. Não é o tempo de se fazer isso. Eu deixo aqui as palavras paulinas descritas na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Pregue em tempo e fora de tempo. Muito bem, professor Miqueias.